pé para a gente ficar um pouco mais próximo, né? Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de dizer que é um prazer enorme poder estar com vocês na noite de hoje. Geralmente, de quarta-feira, a gente tem aula na universidade e tem a nossa mocidade lá no Espaço Lins, que as pessoas conhecem mais como CERD, né? É a casa que funciona dentro do espaço do CERD, mas a gente não pode perder nunca a oportunidade de conhecer uma casa nova, de estar na companhia de queridos companheiros, alguns que a gente já conhece de longa data, outros que a gente conhece na noite de hoje, e também aos companheiros espirituais que estão conosco nesse momento e aqueles que irão assistir posteriormente através do vídeo, que eu sei que, graças a Deus, está tendo uma visibilidade enorme e é muito bom por causa do trabalho que essa casa faz com o projeto de Libras, que é algo assim muito interessante. A gente tem que trabalhar muito a inclusão. A inclusão é muito importante na nossa sociedade, seja o que for. Nós temos que trabalhar sempre de maneira inclusiva. O tema pedido para a gente tratar na noite de hoje é o perdão das ofensas. E para a gente ver a importância desse tema, como a Sandra falou, está no nosso capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ao longo de todo o Evangelho tem passagens que falam sempre no perdão, sempre toca no perdão. Nós temos ali no nosso capítulo 10 o capítulo 9, o capítulo 12, o capítulo 15 e outros. Então é de suma importância a gente primeiramente pensar sobre perdoar. E como que a gente trabalha esse perdão? Será que nós temos trabalhado o perdão no nosso dia a dia? Primeiramente, o perdão a nós mesmos. Será que a gente está trabalhando com isso? Bom, eu confesso a vocês que hoje eu estou trabalhando o perdão comigo mesmo, porque passada a Páscoa eu resolvi fazer uma dieta. E aí ontem eu cheguei lá na Cacau Show, fui comprar um chocolate 70% que é bom para dieta. Aí a menina falou assim, ah não, tem um 85% que é melhor ainda. Comprei, gente, é melhor chupar limão do que comer esse chocolate 85%, de tão amargo que é. Só que aí a pessoa chega depois com uma caixa de bombom. Então a gente acaba abrindo a caixa de bombom e fugindo completamente, deixando aqueles outros de lado, né? Então a gente está trabalhando nessa noite também o perdão próprio. Quem nunca chegou em alguma determinada situação e escutou a seguinte coisa: eu não levo desaforo para casa, eu não guardo almoço para janta, eu preciso lavar a minha honra. Isso são mazelas que a gente ainda carrega na nossa vida. O lavar a honra é algo que a gente via até mesmo na nossa legislação de tempos passados. Mas a gente está evoluindo. Nós não podemos ficar presos no passado. E quem não ensinou para as crianças de, se você aconteceu alguma coisa com você na escola, você revide, porque se você chegar aqui chorando, vai ter outro problema em casa. E aí nós estamos incentivando a violência, inclusive para as crianças que são inocentes. É lógico que atualmente nós estamos recebendo uma gama de crianças com pensamentos super aflorados. Entretanto, ainda tem a inocência que a idade permite, através da limitação naquele momento do cérebro em construção. E naquele momento de eu formar o caráter daquela pessoa, eu estou incentivando ela a cometer atos como esse. Com certeza eu estou falhando. Mas lógico que isso não é coisa para espírita.
Porque espírita não guarda rancor, o espírita faz caridade o tempo inteiro, o espírita é homem de bem o tempo inteiro. A gente não comete esses erros. Isso é um mal que nós temos até hoje, de frutos de algumas religiões que a gente já passou, pode não ter sido nessa vida, pode ter sido em outras, de querer jogar a culpa para outras situações. Ah, eu fiz isso, mas eu estava sendo intuído por alguma coisa, por isso que eu errei dessa maneira. E aí o espírita chega e fala assim, não, com certeza foi uma obsessão que eu estava passando por aquele momento, porque eu não sou assim. Quem disse que eu não sou assim? Às vezes aquilo dali sou eu mesmo que estou tentando mascarar há muito tempo. Porque é fácil a gente ser caridoso, ser benevolente, ser amoroso dentro da casa espírita. Porque as energias da casa espírita estão em volta disso. Mas a partir do momento que eu saio da casa espírita e encontro a sociedade do lado de fora, e o primeiro problema que aparece na minha frente, aquele orgulho vai falar mais alto dentro de mim, eu não vou aceitar que eu estou errado. Eu vou querer transferir para o outro e às vezes eu fico até com pena, coitado daquele anjo que muita gente fala, né? O tal do Lúcifer, que leva na conta tudo que a gente faz de errado. Muita gente transfere tudo para ele. Fala assim, ah não, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Isso é a pessoa esconder o mal que existe dentro dela e querer se enganar que aquilo não é fruto dela. Aquilo é fruto de uma coisa exterior. E a gente não pode deixar que isso chegue na doutrina espírita. Nós temos que aprender a nos enxergar. Nós temos que aprender a refletir sobre os nossos atos. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda estamos na caminhada. Estamos passíveis de erro como qualquer outro. Por que eu não posso perdoar um irmão que está passando por um momento de dificuldade que eu já superei ou que eu posso passar por esse momento de dificuldade no futuro? Pode não ser nessa vida, pode ser numa próxima. Se hoje eu não cometo aquilo que eu acho que é um erro, graças a Deus. Agora, eu não posso ser hipócrita de falar, não, eu nunca vou fazer isso, porque a gente não é Francisco de Assis ainda. E Francisco de Assis, aquele que se despiu de tudo aquilo de ter nascido em berço de ouro, de ter tido todas as oportunidades e viver somente o trabalho para Jesus, para o amor, para a caridade, nós ainda não somos, não temos essa bagagem espiritual, mas a gente pode começar a trabalhar. Reconhece o verdadeiro espírita por quê? Pelo esforço. É o esforço do dia a dia. Então, quando a gente fala do perdão, não é fácil, muito pelo contrário. É muito difícil a gente perdoar. Mas Francisco de Assis também falava o seguinte, que ninguém precisava pedir desculpa ou pedir perdão a ele, porque ele não se magoava. Ele entendia aquele erro naquele momento, aquela ofensa, e Chico também é um grande exemplo disso. Quantas ofensas Chico recebeu ao longo de toda essa passagem dele conosco. Mas Chico não guardava aquilo para si. Ele exteriorizava aquilo de outra forma, clareando a mente daqueles que vinham com o sentido de questionar. E isso já fazia Jesus. Quando chegavam os doutores da lei para questionar Jesus, Jesus começava a ensinar através das parábolas, que eram histórias que ele contava para ensinar o povo, através do seu conhecimento, os ensinamentos divinos. E aí aproveitava de toda essa situação para clarear a mente. Mas nós temos que nos vigiar
porque nós ainda não somos considerados espíritos dessa barganha espiritual e temos que trabalhar principalmente. O perdão, trata-se do perdão dentro do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. No capítulo 15 se pergunta o que é caridade. E além de Jesus nos mostrar, através da parábola do bom samaritano, nos dá um grande exemplo sobre caridade, ele ainda, através da doutrina espírita, traz para a gente o nosso BIP. O que é BIP? Benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. E isso é algo a ser trabalhado. Por que perdoar é uma das maneiras de se fazer caridade? E não é a gente pensar que nós estamos fazendo caridade só para aquela pessoa, não. Nós estamos fazendo caridade para nós também. E é difícil. Do BIP, o perdão com certeza é aquilo que mais tem mais dificuldade para nós. Mesmo que a gente não consiga ser homem de bem com todo mundo o tempo inteiro, a gente consegue aos poucos fazer o bem. Mesmo que a gente não consiga ser indulgente, o que é ser indulgente? É aceitar que aquele irmão está no mesmo estágio evolutivo que você e ele está passível de erro, assim como você. Por vezes a gente entende, mas o perdão dói. Dentro de nós existe uma dor quando a gente vai perdoar. É algo muito difícil para a gente. E uma vez, eu assistindo um trabalho de uma terapeuta, ela ensinando as pessoas como elas faziam para ter uma relação melhor com pessoas que ela tinha problema. E aí eu lembro que uma senhora falou assim: eu não consigo aceitar a minha nora. Não consigo aceitar a minha nora porque eu acho ela muito difícil, eu acho ela uma pessoa muito complicada, ela sempre fala de uma maneira ríspida para mim. E isso é a gente o quê? Como a gente falou ainda agora, transferindo para o outro o problema. E sabe o que a terapeuta falou? Repete a seguinte frase 10 vezes: o que eu posso fazer para melhorar meu relacionamento com a minha nora? E a pessoa repetiu 10 vezes. E ela perguntou: o que você está sentindo? E ela falou assim: tem uma dorzinha estranha aqui. Porque o perdão, a mágoa, está diretamente ligado ao nosso sistema circulatório. A pessoa que guarda a mágoa, 90% das vezes ela se torna uma pessoa hipertensa. Porque ela não exterioriza aquele sentimento. E você imagina, você guardar, o que acontece se você começar a encher um pote de água? Uma hora aquilo vai estourar de tanta pressão. É exatamente isso. Você guardar a mágoa, guardar esses sentimentos, uma hora a sua pressão vai estar enorme e pode fazer com que aquilo estoure dentro de você. Aquilo vai te fazer mal. Outra coisa que pode direcionar é o nosso sistema digestório. Porque quem nunca ficou com aquele embrulho no estômago diante de uma situação? De ver uma pessoa que a gente tem um desconforto. Por vezes, e isso é normal, porque nós vivemos num mundo muito pequeno, e por vezes a gente encontra aquela pessoa desafeto nossa. E qual que é a primeira coisa que acontece? Nosso coração gela. A gente sente aquela pontada no nosso peito. E depois o nosso estômago fica assim, ó. Você fica começando a passar mal. Por quê? Porque você está digerindo aquele sentimento, em vez de pôr para fora. Mas também
nós temos que avaliar qual é o perdão que a gente vai oferecer ao nosso irmão. Bom, também falando sobre perdão, no capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que eu não quis nem resumir, eu quis separar certinho no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente ler. Esse trecho diz assim, o título dele é A Paciência, e ele foi ditado por um espírito amigo. E ele diz assim: outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porém prova a paciência, nos porem em prova a paciência. Bom, sabemos que nós escolhemos a nossa família, não é aquela história, eu não pedi para nascer, não, você implorou para nascer e escolheu aquela família ali para nascer. Mas sempre existem pessoas na nossa família que a gente tem uma proximidade enorme e pessoas que a gente não se sente tão à vontade assim. E é essa pessoa nesse texto que está sendo trabalhada, que é necessário que a gente tenha paciência. Paciência é o começo do perdão. Porque se eu começar, e isso é muito difícil você ter paciência, porque, como diz hoje em dia na internet, ranço, a gente cria ranço de muitas coisas. Se aquela pessoa que a gente não gosta começar a falar, a gente já dá aquela virada de olho e fala assim, ai meu Deus, essa pessoa não vai ficar quieta não. Não aguento nem ouvir a voz dessa pessoa. Ah, está insuportável ficar no mesmo ambiente que essa pessoa. Isso é o exercício da paciência. E se a gente tem na nossa família uma pessoa assim, é porque nós temos que trabalhar essa pessoa. Sejamos insistentes. Às vezes você dá bom dia, aí aquela pessoa não te responde da maneira que você quer. Aí você já fala assim, nunca mais eu dou bom dia para essa pessoa, porque eu estou cansado de falar sozinho. Não, aí que eu tenho que dar bom dia mesmo. Eu tenho que dar bom dia e parar para perguntar se está tudo bem. Como está sendo a semana da pessoa? O que essa pessoa tem feito? E se ela continuar virando a cara para a gente mentaliza coisa boa e continua numa outra oportunidade para não invadir essa pessoa também e não fazer uma forçação de barra, mas a gente tem que trabalhar isso. Temos que chegar aos poucos e começar a fazer esse trabalho. É isso que diz, e principalmente no final do trecho, que ele diz assim, perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho. Nós sabemos que nós não estamos aqui à toa. E que as pessoas que nós encontramos ao longo da vida, não é à toa também. Vocês acham que é à toa a gente estar reunido aqui no dia de hoje? Com certeza não. Principalmente se tratar de vida. Eu costumo brincar até com a minha avó, que meu avô é uma pessoa extremamente complicada. Ele tem aqueles pensamentos mesmo de uma pessoa antiga, que foi criada assim dentro do mato. E minha avó já chegou numa época, depois de quase 40 anos, mais de 40 anos junto, já não tem mais lá aquela paciência. Eu falo para ela, olha, cuida disso daí, senão na próxima vida vai voltar assim, ó, siamês, grudadinho. Porque essa foi a oportunidade que o Deus nos deu para a gente se estabelecer com essa pessoa. Quem aqui nunca ficou sem falar com um parente? Nunca brigou com um irmão? Espero que hoje em dia a gente não tenha mais essas atitudes, mas se a gente ainda tiver, que a gente comece a trabalhar isso. Se eu começar mentalizando, e a gente sabe que o pensamento é criador,
tudo que existe no nosso mundo, que foi criado, foi pensado por alguém. Alguém pensou nisso daqui, nessa cadeira. Alguém pensou em celular. Então, o pensamento é criador. Então, se eu começo a criar um pensamento para transformar aquela sensação ruim que aquela pessoa tem comigo ou que eu tenho com ela, aquilo tudo vai começar a fluir. É só fazer o teste. Isso não é nem um pouco palavra de quem está fazendo estudo, isso é científico. Se eu começar a pensar, uma vez eu escutei a história de uma pessoa que estava mentalizando entregar uma rosa para outra. Só mentalizando. No final ela já estava mentalizando entregar buquês e buquês de rosa. E aí aquela situação começou a melhorar. Quantas vezes nós estamos enganados e a gente acha que uma pessoa é de uma maneira e depois a gente percebe que essa pessoa é completamente diferente daquilo que nós achamos. E isso é o quê? Nada mais, nada menos que preconceito. Uma ideia pré-concebida antes de conhecer. A gente já criou na nossa mente uma barreira para aquela pessoa. E a gente não aceita a presença daquela pessoa na nossa vida. Então que a gente comece a trabalhar isso de dentro para fora, exteriorizando essa situação. E quando Jesus disse para a gente, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Será que nós já estamos começando a entender o que nós estamos fazendo? Ou será que a gente comete os mesmos erros que cometia há 2000 anos atrás? O que será que nós estamos fazendo na nossa vida? Porque hoje em dia a gente tem muitos meios, por exemplo, as redes sociais. E o que a gente utiliza das redes sociais? E eu costumo dizer que eu adoro páginas que dão notícia boa, porque a mídia vende o que nós queremos assistir. E o que a gente quer assistir? É morte, é assalto, é muitas coisas. Mas nas próprias redes sociais tem algumas páginas, resiliência humana, só notícia boa, e outras páginas espíritas também compartilham algumas coisas. E temos que ter um filtro, porque nem toda página espírita compartilha coisas assim, fala assim, tal coisa sobre a ótica do espiritismo. Você olha aquilo e fala assim, isso daqui não tem nada de espiritismo não. Isso daqui é só o pensamento da pessoa. Então, lógico, temos que ter uma visão crítica, avaliar toda aquela situação. Mas se eu compartilho uma coisa, eu adoro compartilhar notícias boas, como eu vi ontem, um rapaz, não sei se vocês viram, funcionário dos Girafas, lá no Norte Shopping, que tinha um rapaz deficiente, ele não mexia as mãos direito, e ele pediu um lanche no restaurante e pediu para que esse funcionário levasse o lanche na mesa dele. Só que o funcionário fez muito mais do que isso. Ele deu o lanche na boca do rapaz que não conseguia mexer com as mãos direitas. Então essa é uma notícia que a gente compartilha e às vezes tem quantas visualizações e quantas curtidas? Pouquíssimas. Mas a gente é insistente. Agora, se eu falo daquele político que está na mídia, nossa, é opinião a favor, é opinião contra, é pessoa que vai chegar lá, vai te chamar de uma coisa que você não é, vai falar se você não é a favor desse, você é a favor do outro, e vai criar toda aquela situação e a gente acaba entrando num conflito. Então temos que perceber se a gente já está sabendo o que a gente está fazendo, ou se a gente ainda está cometendo os mesmos erros de maneira hoje mais evoluída,
usando da tecnologia para isso. Será que hoje, se Jesus estivesse entre nós saberíamos reconhecer Jesus? Ou nós teríamos esse pensamento nosso fechado e não aceitar que nenhuma opinião fora daquilo que eu acredito é uma opinião válida? Porque nós somos donos da razão. E a gente bota igual cavalo assim e não enxerga do lado. A gente só enxerga a nossa frente. Quantas vezes a gente venda os nossos olhos e a gente não começa a perceber a real situação das coisas? Quantas pessoas, por vezes, que nos pedem ajuda, nos pedem auxílio, e a gente deixa a oportunidade passar. Apenas, às vezes, o emprestar o ouvido, apenas conversar com uma pessoa, isso pode mudar a vida. Um dos problemas mais graves da nossa era são as crises de ansiedade e depressão. E o que causa isso é justamente esse guardar de sentimentos e não exteriorizar. E às vezes esse guardar tanto ressentimento de eu ter feito algo errado para ela e ela não me perdoou, ou a pessoa ter feito algo errado para mim e não ter vindo me pedir desculpa. Às vezes é só isso que a pessoa quer. E olha a quantidade de problema que a gente está causando, o que uma simples palavra pode modificar. Mas uma palavra sincera, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E quando Pedro pergunta, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí ele fala que não é 7, são 70 vezes 7. Ah, então eu vou botar aqui 490, acabou, tá tranquilo, já perdoei a minha existência inteira, vou deixar para perdoar mais para a próxima. Não foi isso que ele quis dizer. O número é tantas vezes quanto a gente tiver que pedir perdão e tiver que perdoar alguém. É possível ser feliz no nosso mundo? O livro dos Espíritos nos diz que aquela felicidade plena de um espírito evoluído, não. Entretanto, a gente pode ter uma felicidade possível. E que felicidade possível é essa? É a gente chegar no final da noite, deitar a nossa cabeça no travesseiro e pensar assim: hoje ninguém tem nada para reclamar de mim. Hoje eu fui uma pessoa correta. Eu estou orgulhoso de mim mesmo. A gente consegue deitar nossa cabeça no travesseiro assim todo santo dia? Se vocês conseguirem, eu vou me mudar para cá. Porque é uma situação difícil. A gente está trabalhando. E uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: ah, espírita é aquilo. Você dá na cara e não reage. Eu falei assim: eu não sei qual é o espírita que você está conhecendo por aí. Ou qual é a casa espírita que eu vou para lá, que eu quero aprender isso. Porque nós ainda somos falhos. E nós ainda não deitamos a cabeça no nosso travesseiro de uma maneira tranquila. E nós não podemos pensar assim: ah não, eu agora vou sair daqui desse estudo perdoando todo mundo. Vou passar por aí: ah não, eu te perdoo. Porque não é assim. Porque não vai ser um perdão sincero. A proposta é que a gente comece a trabalhar isso dentro de nós. E os 70 vezes 7 é número infinito de vezes. Porque Jesus logo assim completa: quantas vezes for necessário. E custou para Pedro aprender isso. Imagina nós. Porque mesmo depois de todos esses ensinamentos,
Pedro ainda deu uma facada na orelha do homem que foi lá buscar Jesus. Pedro ainda disse que não conhecia Jesus e que não seguia Jesus. Depois que ele teve aquele despertar, e foi uma pessoa incansável dentro do cristianismo. Então que a gente possa trazer como exemplo que não vai ser um estalo que vai acontecer, mas vão ser as percepções que a gente vai começar a observar ao longo do tempo, essas transformações na nossa vida. E ainda no capítulo 10, que é o capítulo específico do nosso estudo, nos diz assim o Evangelho segundo o Espiritismo: perdoe os homens para que Deus vos perdoe. E aí? Se eu tenho a consciência de que todos nós somos filhos de Deus, todos nós fomos criados por Deus, então, assim como Deus, quando a gente cria alguma coisa que a gente acha legal, não sei se tem alguém aqui artesão, ou qualquer outra coisa que a gente cria, assim, a gente fica orgulhoso daquilo. Nossa, isso daqui é um pedacinho de mim. Nós somos pedacinhos de Deus. Nós somos luzes caminhando para a grande luz. Então, se eu começo a entender que Deus está dentro de cada um de nós, eu começo a entender que para eu conseguir o perdão, eu tenho que perdoar. Na própria música, ou na oração de São Francisco, diz isso: que eu possa mais perdoar, para que eu consiga ser perdoado. Porque como que nós vamos chegar lá e vamos falar assim: ai, olha aqui, na minha vida mesmo eu passei por essas e essas situações. A gente vai chegar lá em nosso lar, em outra colônia, a gente fala assim: não, eu tive esses erros mesmo, mas eu acho que dá para botar na balança e passar batido essa situação aqui. Mas aí vai falar: mas e aquela pessoa que tinha um probleminha com você, você perdoou? Nós temos exemplo disso, André Luiz, daquela senhora, e logicamente no livro é muito mais específico toda essa história do que no filme, mas é interessante, a gente gosta de ver quando filmes são passados dentro da doutrina espírita, ou quando novelas falam sobre espiritismo, mesmo que fale errado, a gente conserte aqui dentro, mas a gente gosta dessa divulgação. Quando a gente vê a situação que André Luiz, daquela senhora e daquele senhor que sempre chegavam no final do dia querendo atendimento, e André ficava meio assim, mas atendia. E depois lá em nosso lar ele tentou dar uma escondida, e depois ele percebeu que a única pessoa que pedia por ele, que tinha uma oração para ele, era essa moça. Então, quantas pessoas que têm um sentimento enorme de admiração, de carinho, de afeto com a gente, e a gente nem faz ideia. É só mesmo usar essas brincadeiras que às vezes tem em rede social, que eu acho até bastante legal quando é saudável. Ah, cita uma coisa que você lembra de mim, ou uma frase que eu falo, e você vê que existem pessoas que guardam lembranças de você. Imagina guardar sentimento. Imagina guardar sentimento negativo ainda. O que acontece com a obsessão? E nós no começo falamos que é importante a gente nos perdoar, porque por vezes, muitos casos de obsessão, é a pessoa que está sendo obsessor dela mesma, e não alguma entidade espiritual que está obsediando. É o problema daquela pessoa. Mas por vezes a gente arrasta uma falange, que a gente não fica satisfeito em arrastar uma pessoa, a gente arrasta uma falange de espíritos conosco, porque a gente não consegue trabalhar isso. Uma simples oração, um simples pedido de perdão,
quando a gente vê de obsessão, que existe obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, vários tipos de obsessões diferentes, e tudo é aqui, ó, na nossa mente. Porque a gente às vezes não fala e guarda aquilo. Por vezes é melhor falar, não discutir, falar para corrigir aquela situação. Para os nossos filhos a gente não tem que dar um não com amor. Por que eu não posso falar com uma pessoa amiga que ela está agindo dessa maneira? Não, porque ela vai ter uma inimizade comigo. Mas às vezes ela vai entender essa situação e vai querer trabalhar isso para transformar. E hoje em dia, ontem, não sei se alguém assistiu, teve o programa do Bial, que ele falou sobre os juízes da internet, do dia a dia, porque hoje todo mundo tem uma opinião e a gente não fica satisfeito em ter opinião, a gente quer exteriorizar essa opinião e principalmente exteriorizar com aquela pessoa que não concorda com a... Porque se o Ciro concorda comigo e muitas coisas, é fácil, eu vou ter uma convivência boa com ele. Mas agora, se eu discordo do Rogério em alguma coisa, é o Rogério que eu vou ficar em cima daquela situação. Por quê? Às vezes só para provocar, só para arrumar um problema. E às vezes a gente procura problema. A gente fala, nossa vida está tão calminha, eu quero dar uma agitada nisso daqui, dar uma adrenalina, uma emoção. Aí a gente quer arrumar problema com alguém. E isso acontece às vezes até em casamento, não é verdade? A gente é aquelas pessoas que estão muito tranquilas e você quer dar uma mexida naquele relacionamento e fala assim, vou arrumar um probleminha, vou arrumar uma história, que é pra gente ter algum motivo para se reconciliar, ficar melhor depois. Mas às vezes esse probleminha vai virar um problemão e eu vou guardar uma mágoa, eu vou guardar um ressentimento e aquilo vai me prejudicar muito. Por isso a importância do diálogo e da conversa para resolver essas situações. E que a gente não seja juiz, porque nós não temos essa capacidade. Nem aqueles que são magistrados, que passaram em concurso, não têm a capacidade de julgar tudo. Cada um julga na sua área específica aquilo que estudou. Agora, julgar a vida de alguém, nós não temos capacidade para isso. Porque a gente não consegue nem observar a nossa vida. Como que a gente vai observar a vida do outro? E o perdoar é o voltar a amar. Não é aquele perdoar e falar assim, não, açúcar, eu te perdoo, mas se você me vem em Araruama, atravessa a rua que eu não quero falar com você. Isso é perdão? Quem que a gente está enganando com isso? Nós estamos enganando a Deus? A espiritualidade? Aquela pessoa que tem uma ofensa com a gente? Nós estamos tentando nos enganar. Por isso que nós somos as pessoas que por vezes nos prejudicamos mais. E por isso que o que eu posso fazer é um trabalho para consertar muitas coisas da nossa vida. Aí você para e pensa, não, mas isso já ficou passado, eu vou viver daqui adiante. E eu não vou resgatar isso daí, mais para frente eu vou ter problema com essa situação. E no Evangelho diz o que é perdoar de verdade. O perdão, ele é grande, nobre, generoso e é feito com delicadeza.
é uma coisa grandiosa. E como a gente se sente bem quando a gente resolve o nosso problema com uma pessoa que a gente estava em conflito. É uma das melhores sensações que a gente pode ter na nossa vida. Pais que ficam anos sem falar com os filhos e vice-versa. Irmãos, anos sem se falar. E deixa de acompanhar a vida daquelas pessoas. Perde as experiências que estão passando. Deixa uma oportunidade de ajudar. Então, por isso que é grandioso. Que a gente sente dentro da gente quando acontece essa transformação. Ele é nobre porque não é fácil. E esse é o reconhecimento. É um sentimento nobre. Só aqueles grandes que conseguem domar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que conseguem pôr em prática esse perdão. Generosa porque é bom conosco, mas é bom para o próximo. Por isso que é uma maneira de caridade. E com delicadeza. É lógico que a gente não vai conseguir o perdão se a gente falar assim, olha, eu te perdoo, hein? Não, tem que ter uma conversa. Tem que ter um aproxegue. E às vezes até mesmo dentro da casa espírita, eu tenho um problema com aquela pessoa. Marca um dia para fazer a limpeza da casa junta. Vamos juntar essas duas pessoas para limpar a casa. Depois de passar o dia inteiro junto, se não tiver melhor, tenta de novo. E vai tentando até aquela situação melhorar. Gente, nós somos pessoas diferentes. Temos experiências diferentes. Temos criações diferentes. Não tem como a gente viver em completa harmonia. Senão, Deus já criaria a gente espírito puro. Ele criou a gente simples e ignorante para quê? Para que a gente tenha mérito, merecimento. E como que eu vou ter merecimento? Através das dificuldades. E a vida em sociedade é que vai aprender isso. E até num estudo sobre obsessão, o querido amigo Marcelo Turra, ele falando sobre isso, ele falou sobre se isolar, que a sociedade não me merece, que eu vou ficar em casa assistindo Netflix, que eu vou para a rua, essas pessoas vivendo tudo errado, é melhor ficar em casa preso e não encontrar mais com ninguém. Aí você está causando um problema, aí você tem que ir para a rua mesmo. Você tem que ir para a rua, tem que viver, e às vezes, como o Divaldo disse uma vez, que você pode mudar a solidão pela solidariedade. Por vezes a gente está se sentindo sozinho com aqueles grandes problemas dentro de nós. Se a gente começar a observar, às vezes ir num orfanato, às vezes ir num asilo, às vezes ir num hospital e se dispor a servir o próximo, nós vamos ver como que a nossa vida vai melhorar. Como que a gente vai dar sentido à nossa vida. Os mínimos detalhes, as mínimas atitudes. Então, como que eu estou perdoando errado? Se o seu perdão julga, eu perdoo, mas que ele está errado, tá. Isso não é perdão. Se o seu perdão dá condições, olha, já que eu te perdoo, mas você vai ter que ir lá em casa fazer comida para mim a semana inteira. Ou então você vai ter que me convidar para fazer alguma coisa, vai ter que me dar um dinheiro, vai ter que me dar um presente. Se eu imponho condição, eu não estou perdoando de verdade. Se tem humilhação, é pior ainda. Não, eu não vou conversar aqui com ela para resolver meu problema.
Eu quero que ela me peça de joelhos aqui na reunião pública com todo mundo, porque é assim que eu vou aceitar o seu perdão. Isso não é o perdão de verdade. Se o perdão for um peso para a gente, eu perdoo, mas eu ainda estou sentindo aquele negócio. Isso não é perdão de verdade. E se o perdão irrita, eu perdoei aquela pessoa, mas eu continuo tendo aquele sentimentozinho contra aquela pessoa, eu não perdoei de verdade. Eu ainda tenho que trabalhar o perdão. E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo diz: reconcilia-se o mais rápido possível. Corra contra o tempo, porque nós acreditamos na pluralidade das existências. Então a morte física não vai nos livrar de ninguém. Então a gente tem que resolver isso daqui agora. Quantos meses já passou do nosso ano? E a gente no dia 1º de janeiro a gente falou assim: esse ano eu vou mudar a minha vida. Eu vou fazer tudo diferente, mas vai ser depois do carnaval, que é quando o ano começa. Aí fala assim: não, março, por exemplo, eu faço aniversário em março, senão vai ser depois do meu aniversário que eu vou mudar essa situação e vou transformar. Mas aí não, vai ser depois da Páscoa. E aí eu vou adiando essa transformação, eu vou adiando essa atitude, e quando eu ver, já passou muito tempo. E vai ser cada vez mais difícil eu conseguir consertar aquilo. O tempo ajuda, às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha. Quanto mais tempo eu levar sem falar com uma pessoa, por exemplo, mais difícil vai ser para eu voltar a falar com aquela pessoa. Porque eu vou estar cada vez mais, qualquer atitude que aquela pessoa tomar, eu vou falar assim: lá, ó. Como diz uma vez, não lembro se foi um meme, se foi alguma coisa, que a pessoa que a gente tem um desafeto, tá até ajudando o outro a falar lá, exibido, está ajudando o outro, só para aparecer. A pessoa pode estar fazendo caridade, falando assim: olha lá, falso, não está fazendo caridade nada, ele está querendo a ibope. E vai ficar cada vez mais difícil. Então que a gente comece a correr atrás do tempo perdido, para a gente começar a transformar essas situações. Ide, reconciliai-vos com vosso irmão, antes de depor a vossa oferenda no altar. Esse é o sacrifício que Deus quer. Qual o sacrifício que Deus quer? Não, eu vou me confessar, ou eu vou para atendimento fraterno falar que eu tenho problema com a Sandra. E aí vai resolver meu problema. Eu vou sair da casa espírita, vou fazer uma prece, vou ler uma página, vou tomar um passe, resolveu meu problema. Estou salvo. A gente está transformando o quê? Tirando a responsabilidade. Como que a gente faz um sacrifício? É botando em prática aquilo que a gente aprendeu. Nós temos que estudar, temos que aprender e temos que pôr em prática. Não adianta eu chegar ou me confessar na igreja católica, não. Eu vou tomar um passo da casa espírita, vou me confessar na igreja católica, vou assistir um culto na igreja protestante, eu vou num templo budista, vou subir de joelho, vou meditar meia hora, meus problemas vão ficar resolvidos. Mas aquela pessoa que tem um problema com você, você não resolveu. Esse é o sacrifício que Deus quer. Ele sabe que é difícil para a gente fazer isso. E quando ele diz não é depositar nada no altar, não é oferecer nada a Deus em troca do nosso problema. É oferecer a solução do nosso problema. Que a gente sabe que quando a gente chegar na pátria espiritual, o que a gente pensa vai estar lá exposto para todo mundo. E a gente tem até medo disso, né? Nossa, todo mundo vai ver meu pensamento. E eu penso cada coisa, a gente pensa nisso. Então que a gente comece a trabalhar tudo isso. Nosso horário está chegando ao fim, mas a gente vai finalizar.
nós temos que enxergar claramente o erro, o nosso erro, não o erro do outro. Não ponderar, isso é certo, isso é errado. Mas aquela pessoa me humilhou. Eu não tenho que pedir desculpa para ela, que foi ela que errou comigo. Quem disse que você não pode pedir desculpa para ela? Às vezes é o empurrão que aquela pessoa precisa para falar: mas eu acho que nós dois erramos. Me desculpa também. Resolveu o problema. Mas eu não sou culpada, é aquela pessoa só. O problema é ela, eu não, eu sou a solução. Então ela que tem que vir até mim. Nós estamos com o síndrome de Jesus. Vinde a mim e pedir perdão, que eu vou te perdoar. Não é assim que as coisas acontecem, não. E importante para a gente é vigiar se as nossas atitudes, e por isso que a gente fala no vigiar e orar, se as nossas atitudes estão sendo condizentes com aquilo que a gente trabalha, com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente prega, e se realmente não fui eu que errei com aquela pessoa. Às vezes num dia agitado eu posso dar uma palavra meio errada para uma pessoa e ser interpretado, isso é comum. Então eu tenho que me vigiar para que eu consiga resolver essa situação. E quando a gente tem no nosso estudo dizendo: não julgueis para não seres julgados, e Jesus nos diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ele nos diz o quê? Estamos sujeitos a erro. Mas nós não devemos julgar. Nós devemos auxiliar aquela pessoa, como Jesus fez. Trouxe até ele aquela pessoa e falou: olha só, essa situação agora é uma oportunidade para você mudar e crescer. É isso que nós temos que fazer. Lembra da parábola do bom samaritano? Que é botar o azeite depois de botar o vinho. É quando a pessoa chega desesperada na casa espírita, eu aliviar a dor daquela pessoa primeiro, e depois eu boto o vinho, depois eu curo aquela ferida. Mas o primeiro é o alívio. Porque nós não sabemos o que aquele problema, aquela situação causa de dificuldade na vida daquela pessoa. E quando ele diz ainda: amai os vossos inimigos, aí que é mais difícil ainda. Mas por vezes os nossos inimigos vão nos dizer coisa que o nosso amigo não vai dizer. Se eu tivesse vindo para cá de tênis azul, short amarelo, blusa vermelha e boné verde, vocês iam falar: nossa, tá lindo. Que vocês não iam querer me deixar triste. Agora o meu inimigo ia falar assim: ridículo. Olha lá como é que está se vestindo. E por vezes ele está certo. É só a gente observar. Lógico que a gente não vai levar tudo ao pé da letra. Mas é a gente começar a pôr na balança. E sem pensamento oculto. Porque o perdão não tem pensamento oculto. Não tem nada escondido por detrás daquele perdão. O perdão é claro. O perdão fica exposto para qualquer um. Nossa, você realmente voltou a ter aquela relação com aquela pessoa de uma maneira diferente. Voltei, graças a Deus. Daqui para frente a gente vai se manter com essa boa relação. E é esse o trabalho. Mas novamente falando, não vai falar assim: ele chegou, fez esse estudo, é porque é muito fácil, ele deve sair perdoando todo mundo por aí. Não, mas é o dia a dia que a gente vai se esforçando para mudar isso dentro de nós. E quando Jesus nos diz dar a outra face, é aí que eu falo: não, pior ainda. Como que uma pessoa vai me bater e eu vou dar outra face para essa pessoa? Porque essa pessoa foi covarde, ela merece uma vingança. Vingança é a falta de perdão piorada. Que eu vou me vingar daquela pessoa. Nós estamos perdendo tempo. É necessário coragem, realmente é necessário coragem. Porque a gente tem vergonha. A gente não tem vergonha de dizer: eu odeio você, eu não gosto de você. Mas às vezes a gente tem vergonha de falar: eu amo você, eu gosto de você.
Quem aqui às vezes não gosta tanto daquela pessoa, mas fica sem graça de falar: filha, eu te amo. Marido, esposa, eu te amo. A gente fica com vergonha. Mas se a gente fala: olha que coisa errada que você fez, a gente não tem vergonha por isso não. É isso que nós temos que trabalhar, é a coragem. E para a gente finalizar o nosso estudo, importante também, não sei se vocês já ouviram falar do Ubuntu, que é uma cultura africana, que tem um trabalho interessantíssimo, que quando uma pessoa erra no meio daquele grupo, essas pessoas se reúnem e falam as coisas boas que aquela pessoa faz, quem aquela pessoa é, as qualidades daquela pessoa, para que ela não deixe que o erro dela seja maior do que quem ela é de verdade. Olha o que nós temos a aprender ainda na nossa vida. Quando uma pessoa errar, se a gente puder falar uma qualidade para aquela pessoa, a gente vai melhorar. Não, realmente essa situação foi... Mas você também é uma pessoa maravilhosa. Foi dessa vez, mas você tem feito muita coisa boa. É só trabalhar isso daí para resolver. E você vê que as crianças, até no experimento, corriam em direção a uma cesta de chocolate, todas de mãos dadas. Que é um pensamento de sociedade que a gente ainda não tem. E eles têm. Que não é um, é todo. Ninguém consegue uma vitória sozinho. A vitória tem que ser coletiva. E para a gente finalizar, tem um recado dos Espíritos para nós espíritas sobre o perdão. Eles dizem assim: Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que pode fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora e o que é do fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. É aquilo que a gente estava conversando. Então, que a gente possa, essa mensagem é direta para a gente, diz espíritas, que a gente possa começar a trabalhar. Só com esse trabalho de perdão, nós vamos conseguir alcançar a caridade, vamos conseguir alcançar o amor ao próximo e vamos conseguir alcançar tudo na nossa vida, principalmente a evolução moral e espiritual. Que possamos sair daqui na noite de hoje com essa semente plantada e que a gente possa regar dia após dia até florescer dentro de nós. Que o nosso Mestre esteja conosco.